Então, hoje é dia 8 de julho de 2020. A gente está vivendo em meio a essa pandemia já há alguns meses e eu me peguei a pensar aqui a partir de ontem, porque ontem eu tive um problema aí com relação à postagem no Facebook e um comentário que eu fiz numa postagem de uma pessoa, uma jovem aí, e que fazia referência à situação do presidente da República ter contraído o Covid-19. Essa polêmica já vem há muito tempo. As pessoas primeiro achavam que ele tinha e ele não tinha, ele teve que provar que ele não tinha. Agora ele contraiu e de modo geral aí um grupo de pessoas aí quer dizer que ele não teve, que ele não está usando a medicação lá que ele mesmo indicou há muito tempo. E a postagem foi uma coisa boba, na minha opinião, uma coisa banal, coisa de gente que, né, na minha opinião, não tem o que fazer. Mas infelizmente, eu acabei no calor no calor do momento, eu acabei manifestando uma, uma opinião e na resposta de uma outra pessoa que falava alguma coisa acerca de que a gente não deve desejar o mal nem do nosso inimigo. A gente precisa, antes de mais nada, a gente precisa ter compaixão. E eu acabei fazendo um comentário a respeito dessa posição ideológica, né? Principalmente dos jovens hoje, na faixa dos seus 20 anos até os 30 anos, dos 18 até os 30, que, na minha opinião, perderam o respeito pela respeito até pelas pessoas com mais vivência, com mais tempo de vida, com mais experiência, e se acham no direito de fazer as suas opiniões, né, de emitir as suas opiniões, e elas são num sentido e você tem que simplesmente acatar a opinião deles, simplesmente se calar, ou se você se manifestar, você está errado. Se você falar alguma coisa, você está errado. Você quem está errado, né? Em se manifestar, você tem que ficar calado, você não pode falar nada, porque eles têm o direito de falar aquilo que eles bem entendem, propor aquilo que eles quiserem, incitar, né? Incitar e tudo mais, né? Infelizmente, é um momento difícil, né? Um momento difícil que a gente vê que se perdeu a essência do respeito, sabe? Do respeito. Se exige tanto respeito, são tantas correntes pedindo para serem respeitados, né? Uma corrente X, uma corrente Y, não vou estar citando correntes porque não, é até perigoso, né? Falar em correntes é perigoso, porque se você citar alguém é complicado. Mas se defendem tantas correntes de pensamentos ideológicos, tanta busca daquilo que é direito, daquilo que é
justo, daquilo que se acha verdadeiro, mas em detrimento da opinião dos outros, né? Porque você não pode opinar. Se você, se você manifestar uma opinião, você está errado. Você é o errado. Infelizmente, partindo desse princípio que você não pode se manifestar. Você não pode ser contrário. Você não pode manifestar contrário. Se você for favorável, amém. Bacana, legal, né? Joinha, né? Você tem que dar joinha. Ah, dá joinha aí, sabe? Enche minha bola, entendeu? É, é nesse sentido. Querem reconhecimento, né? Exigem reconhecimento, mas se você for emitir qualquer opinião contrária, a coisa muda de figura. E nesse presente momento, essa corrente, essa corrente dessa gente tão desejosa de liberdade, de direitos e tudo mais, joga na mídia, né, joga na rede social o desejo, né, imprime aí o desejo de que o presidente da República morra. E se você falar alguma coisa, você é que está errado. Você que está errado. Você é o errado, né? Você é o errado. Você exigir que se respeite a autoridade constituída diante diante de uma eleição com 57 milhões de votos, 57 milhões de pessoas votaram num, num, num candidato que ganhou, né? Ganhou com maioria, né? Ganhou com maioria e tem que ser respeitada a maioria, fosse ela que lado fosse, né? Fosse ela que lado fosse, tem que se respeitar a maioria. Mas nesse caso não tem maioria. Nesse caso a maioria é minoria, né? A maioria é minoria. Nesse caso a maioria e grande parte dela, pessoas que já viveram o bastante, muito mais, talvez até no meu caso, por exemplo, 3 vezes mais, né? 3 vezes mais do que ditas pessoas que se acham no direito de falar o que bem entendem, e você não tem experiência, você é um idiota. Você é um idiota. Você é burro, idiota. Você não sabe o que você está falando. Porque você também não tem o direito de opinar. E se você opinar e não for aquilo que eu quero ouvir, eu vou para cima de você. E é assim que funciona. É assim que funciona. Invariavelmente é assim que funciona. Eu completei 60 anos, nasci em 1960, completei 60 anos. Eu, na minha tenra idade, né, até os meus 18 anos, eu vivi no regime militar. Eu vivi no regime militar. Eu vivenciei esse período militar. E não vi nada daquilo que eles aprendem na escola. Eu não vi. Eu não presenciei essa ditadura militar. Eu não presenciei isso. Eu não me lembro disso. Eu era vivo, mas não me lembro disso. Eu me lembro de ter liberdade, de andar para onde eu quisesse ir,
Eu, enquanto menor, andava de motocicleta para todo lado que eu quisesse ir e nunca fui preso, porque eu trabalhava, porque eu tinha ocupação, porque eu tinha uma casa, eu tinha um trabalho. Aos 13 anos de idade eu trabalhava, 12 anos de idade, na verdade comecei com 10 anos, mas aos 13 eu já era um trabalhador de verdade. Eu já tinha, eu já tinha responsabilidades. E infelizmente, a grande maioria dessas pessoas que se acham no direito de reivindicar seus direitos, sequer trabalham. Sequer trabalham. Portanto, eu não vi isso. Eu não assisti. Eu assisti sim, eu vi gente querendo ser baderneiro, imoral, querendo destruir o Brasil, sendo preso, sendo expulso do Brasil, fugindo deste país. Felizmente, eu sou filho de estrangeiros que vieram também de um país onde existia um ditador e eles elogiavam o ditador de lá, elogiavam o ditador de lá. Espanhóis, portugueses, italianos, né? Principalmente espanhóis e portugueses, do senhor Salazar, né? Os portugueses do Salazar, os espanhóis do Franco, né? Que essa gente nem sabe quem é, nem conhece, talvez nem nunca ouviu falar, né? Mas era um país que tinha ordem, tinha decência. Meus pais vieram de um país assim, fincaram os pés aqui, não trouxeram absolutamente nada, trabalharam livremente aqui, construíram família, construíram seus negócios aqui e viveram a vida toda. Eu tenho uma mãe de 82 anos, viva, que lembra muito bem de ter conseguido construir tudo que eles têm no período do regime militar. Em contrapartida, quando esse país virou o que virou, na abertura política, no tempo de Figueiredo, ninguém mais construiu absolutamente nada. Tudo começou a dificultar nesse país. Tudo virou uma grande dificuldade. Vieram Collor, Fernando Henrique, Itamar e outros tantos aí, que culminou com Lula e Dilma, que destruíram o nosso país. Destruíram a dignidade dos trabalhadores. Destruíram a dignidade dos trabalhadores. Eu trabalho até hoje, continuo trabalhando aos 60 anos de idade, porque sempre fui empreendedor e todas as vezes que eu tentei empreender nesse país, eu fui pro buraco. Todas as vezes eu fui pro buraco. Por conta desses desgovernos, dessa gente que destruiu esta nação, com toda a corrupção, com todo esse prejuízo que foi feito ao longo desses, principalmente desses últimos 16 anos. E aí vem gente que nasceu nesse regime, que se acha esquerdista, que faz discurso contra a direita. Sequer sabe o que é esquerda nem direita. Talvez não sabe nem qual é a mão esquerda e qual é a direita. Talvez nem isso ele saiba.
que de repente entra numa vibe aí para ficar de bem com os amiguinhos socialistas de faculdade e para se achar, né, nesse meio, para se sentir legal, não sabe sequer o que é esquerda de verdade, não sabe o que é comunismo, não sabe o que é socialismo, não tem a mínima noção, não tem a mínima noção que quer viver num país socialista, como na época do regime soviético. Vivem falando de fascismo, não sabe nem o que é um fascista de verdade. Conhece a palavra, não sabe explicar o que é. O que é ser fascista? Não sabe o que é ser fascista. O que é ser nazista? Ele é nazista. Ele é fascista, seu nazista. Não conhece nada. Essa gente não conhece absolutamente nada de política. Nada. Nada. Como na descrição aí, quando a gente chama alguém de idiota, que o idiota é um indivíduo que é apolítico, não conhece nada de política, é um idiota. Essa gente são apenas idiotas. Não conhecem nada de política. Não sabem o que é política. Acreditam que política é esse mundinho de levantar bandeirinha, de pintar a cara,